Oi, 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 tudo bem com você? Tô aqui para mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que tu tá vendo isso daqui, mas é isso aí. Ó, a gente vai começar hoje, então, com English Tenses, ok? Que são todos os tempos verbais que nós temos aqui no inglês. Todos eles estão descritos aqui, tá? E a gente vai comentar um pouco sobre eles. Vamos misturar a explicação. Um pouco de português, um pouco de inglês, para ficar bem fácil para você entender. Fechou? Então, bora lá. O primeiro tempo verbal que a gente tem no inglês, eu acho que é o que nós mais estudamos, né, no nosso dia a dia, é o simple present, um dos que a gente mais usa. Para que a gente usa o simple present? To talk about habits, routines, facts and general truths. Ou seja, para falar sobre hábitos, rotinas, fatos e verdades universais, verdades gerais. Para expressar, por exemplo, a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente usa o simple present também. E como que é a estrutura dele? A estrutura do simple present é da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, observa comigo aqui na tela, subject, que é o sujeito, base verb. Isso aí. A gente vai colocar a nossa frase, vai pegar o nosso verbo naquela primeira coluna da lista de verbos que nós temos e vamos colocar ele direto aqui dentro da nossa frase. No entanto, o que acontece? Qual que é o X da questão aqui? Quando eu tenho um sujeito que ele é he, she ou it, a gente tem uma grande questão com eles, que é a seguinte: o verbo ele tem que estar acompanhado de s ou es no final ou IES também, dependendo da sua terminação. Se ele está na negativa, eu tenho que colocar um auxiliar para eu negar esse verbo. Então, eu coloco do ou does. Do para os sujeitos normais, né? I, you, we e they. E o does, eu vou colocar ele para he, she ou it, ok? Perfeito. E depois eu vou colocar junto com o not e o verbo na sua forma natural. A única vez que a gente vai mudar o verbo, vai adicionar s nele, vai ser apenas nas frases afirmativas. Quando a gente tem frase negativa ou interrogativa, o verbo ele fica normal, sem s. E nas perguntas, a gente vai usar esses mesmos auxiliares, né? Tanto o do quanto o das. E aí vai variar de acordo com as pessoas que a gente estiver colocando. E aí eu vou colocar o sujeito e o verbo na sua forma natural. O que acontece? Nós temos aqui alguns exemplos para ficar bem claro para você conseguir ver. O primeiro que a gente tem aqui é she works every day. She works every day. Observa aqui, lembra que ali em cima a gente acabou de falar que o nosso sujeito, né, o nosso sujeito, se for he, she ou it, o meu verbo vai acompanhado de s? O que é o verbo to work? O verbo to work é o verbo trabalhar. E quando, né, a gente fala com he, she ou it, a gente vai colocar para diferenciação o s no final. Se eu falar aqui, ó, separar, tá vendo aqui, ó, separado, work, é o verbo trabalhar. Mas aí eu teria que colocar um outro sujeito, como por exemplo, ó, I work every day. Só que quem que é o sujeito da minha frase? É o she. Então vamos tirar ele daqui e vamos colocar o s, ok? Se eu vou fazer uma pergunta, como por exemplo, do you like coffee? Do you like coffee? Você gosta de café? Adoro. Do you like coffee? Quando eu faço essa pergunta aqui, eu estou fazendo para you. Então, observa, o meu auxiliar aqui é o do, ok? Então, eu coloco o auxiliar do para que eu consiga fazer a minha frase com naturalidade. E aí, não tem que fazer nenhuma alteração no verbo, ok? Vamos supor que eu vou falar sobre mim agora, né? I go to the gym. Quando eu falo I go to the gym, eu vou colocar o sujeito, o verbo natural. É só eu pegar da lista de verbos, copiar e colar praticamente aqui na minha frase. Eu só vou mudar quando for he, she, it. Se não for, tudo certo. Aí eu coloquei aqui embaixo, I go to the gym. Aí tem once, twice, three, four, five times a week. Quando a gente vai falar que a gente vai uma vez na semana, a gente fala once a week. Se a gente vai duas vezes na semana fazer qualquer atividade, a gente vai twice a week. E a partir do número 3, do 3, 4, 5, 6, quantas vezes forem, a gente fala three, four, five times.
O times a gente só vai usar a partir do 3, tá? Se for 1 e 2, eu vou colocar once a week. Once a week ou twice a week. Se eu não for colocar ele uma ou duas vezes, se for 3, aí eu coloco times a partir do 3, tá bom? Agora aqui para baixo, ó. I don't like to watch drama movies. Quando eu falo I don't like to watch drama movies, lembra que eu falei que o simple present ele também pode expressar opiniões? Isso aqui é uma opinião. Eu não gosto de assistir filmes de drama. I don't like to watch drama movies. Portanto, quando eu coloquei isso aqui, eu precisei colocar um auxiliar. O simple present, ele tem alguns auxiliares que vão nos ajudar a negar a frase. Por quê? Eu não posso simplesmente falar o no ou not sozinho na minha frase. A minha frase não vai dar certo e não vou conseguir negar. Agora, eu tenho também alguns time markers no Simple Present. O que são esses time markers? São algumas palavrinhas que eu coloquei aqui para você conseguir visualizar, né, o tempo verbal de acordo com as palavras que aparecem dentro da minha frase. Por exemplo, quando eu falo que eu faço alguma coisa every day, quando eu falo que eu faço algo every day, eu tenho, de certa forma, uma frequência, uma rotina para fazer aquilo. Portanto, eu vou usar um simple present. O verbo meu vai estar nessa estrutura. E every day, ele vai representar coisas que estão acontecendo repetitivamente, pelo amor de Deus. Ainda bem que ensina inglês, né? Aí, a gente vai colocar da seguinte forma, every day, ou às vezes eu coloco I always go to the gym, então eu sempre vou para academia. I never like coffee. Eu nunca gostei de café. Então, eu nunca gosto de café. Então, eu sempre vou colocar a minha frase dessa forma, né? A minha frase no Simple Present, ela vai sempre estar posicionada, estruturada desse mesmo modelo, fechou? Com algumas dessas palavrinhas aqui, elas vão auxiliar e vão indicar a gente que elas estão no Simple Present, ok? Quando eu falo no Present Continuous, eu estou falando sobre ações que elas têm uma certa progressão, uma continuidade. O que é o Present Continuous? Qual que é a diferença entre Present Continuous e Simple Present? Present continuous, we use it to talk about actions happening now or temporary situations. For example, I am reading a book. I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Quando? Agora. Imagina que tem um livro aqui and I am reading a book. Estou realizando a ação no momento que eu estou falando com você. Ou também pode acontecer de eu falar sobre uma situação que ela é temporária. Por exemplo, aqui, olha esse exemplo que eu estou destacando. Actually, I am studying Japanese, not English. Na verdade, eu estou estudando japonês, não inglês. Estou estudando japonês. É uma ação temporária que eu estou representando aqui, ó. A mesma coisa, uma ação temporária, para a frase de cima, ó. I am living in Italy until December. Então, até dezembro, eu estou vivendo na Itália, estou morando aqui na Itália. É uma ação temporária, por quê? Porque tem um prazo para ela se encerrar, entende? Então, para ações, né, que elas estão acontecendo no momento, ou elas são temporárias, eu vou utilizar o present continuous. E qual que é a estrutura dele? Também é bem simples da gente conseguir realizar esse tipo de frase. A gente vai pegar o sujeito, vai colocar, né, com o verbo to be, am, is ou are. O verbo to be, a gente vai adaptar ele de acordo com o sujeito da minha frase. Então, se for she, vai ser is. Se for you, are, I, am. Então, de acordo com o sujeito apresentado na minha frase, é o verbo to be que eu vou colocar, fazendo a relação correta entre eles, tá? E aí eu coloco no final do meu verbo ing, que é equivalente ao nosso gerúndio no português. Eu estou fazendo, eu estou estudando. Essa terminação em NDO no português que a gente tem, NDA, é o gerúndio do inglês. Só que no inglês, para facilitar, a gente tem apenas o ing para todos os verbos. A gente não tem que fazer esse cálculo aí. Você vai terminar em NDO, NDA, igual termina aqui no português. E na negativa, o que acontece? Nós vamos utilizar a frase sujeito, aí a gente vai colocar aqui,
é o verbo to be adequado, de acordo com o sujeito da frase. A gente vai inserir o not aqui. O que a gente nega é o auxiliar. A gente vai negar, então, aqui o to be. Então, am, is, are, neguei o to be. A partir do momento que eu fiz isso, minha frase está na negativa. Tudo certo. Aí eu vou colocar o verbo e o verbo vai estar acompanhado de ing. Agora, se eu tenho aqui, ó, para fazer perguntas, questions. Quando eu vou fazer pergunta, eu vou trazer o meu auxiliar para frente. Então, eu vou trazer meu auxiliar para frente. Então, para ele iniciar a minha frase. Am, is, are, o sujeito e o verbo com ing. Agora, uma coisa interessante. Quando eu vou fazer qualquer pergunta, como não tem exemplo de pergunta, eu vou digitar um aqui agora. Por exemplo, observe essa pergunta. A gente acabou de falar aqui. O meu auxiliar, ele vai estar começando a minha frase. A partir do momento que ele começou a minha frase, ele vai estar lá fazendo a perguntinha. Só que tem algumas palavrinhas que são as question words. Palavrinhas como what, where, when, how. Essas palavras sempre vão iniciar minha frase e vão vir, inclusive, antes do to be. Nesse caso aqui, como por exemplo, ó, what are you doing? Quando eu falo what are you doing, eu estou falando o que você está fazendo. What are you doing? Se eu quiser falar agora, né, eu posso colocar aqui, ó, uma palavrinha, um time marker de referência aqui, ó. Now. What are you doing now? Então, o que você está fazendo agora? Uma das palavras, né, dos time markers que definem o present continuous são as palavras now, at the moment, currently e these days. Então, tem várias palavrinhas aqui que a gente vai visualizar elas, né, dentro do tempo do present continuous. É lógico, tá? Pode ser que alguns tempos verbais, eles se pareçam. Então, às vezes acontece aqui da gente ter essa quantidade aí de palavras, às vezes repetir de um tempo para o outro, principalmente quando ambos estão no presente ou no passado, no futuro, independente de como ele está. Às vezes eu vou ter questões assim também, tá bom? Agora o próximo. O simple, oh meu Deus, o simple past. O que é o simple past? O simple past é o passado simples, ou seja, imagina que a gente tem uma lista de verbos. Normalmente nós temos 3 colunas e a quarta é a tradução. Na primeira coluna, o verbo vai estar acompanhado do to. Na segunda coluna, o verbo vai estar no passado. E na terceira coluna, ele vai estar no particípio. E a quarta tradução. Beleza. Pro simple present, pro simple past, eu vou pegar e vou colocar o meu verbo aqui na segunda coluna, ou seja, quando eu estiver fazendo a minha frase, o meu verbo, na minha frase afirmativa, o meu verbo vai estar acompanhado de ed, se for regular, ou se ele for irregular, da sua forma escrita aí, tá? A gente já vai ver alguns exemplos para ficar fácil. No entanto, o verbo ele só vai permanecer na segunda coluna dentro da minha frase se, ao acaso, a minha frase for afirmativa. Caso a minha frase for negativa ou interrogativa, a gente tem os carinhas que roubam a atenção, né? Eles gostam de chamar a atenção para eles. E o que são esses carinhas? São os auxiliares. O did not, por exemplo, na negativa, o verbo ele volta na primeira coluna. Ah, Thalita, mas não vai estar no passado? Vai, porque tem o did aí. O did é o que vai indicar que a minha frase está no passado. A gente vai olhar pelo auxiliar. Se você perguntar, eu coloco o did na afirmativa? Não, não coloco o did na afirmativa, na frase afirmativa positiva. Por que eu não coloco? Pelo fato de eu vou colocar o verbo já na segunda coluna. Então, não tem motivo para eu colocar o did. Só que, nas frases negativas e interrogativas, o did é o meu auxiliar. Então, é ele que vai indicar para a minha frase que o verbo está no passado. Aí eu vou colocar o did not ou fazer a pergunta com o did, e aí o verbo ele volta no presente, porque não precisa, de certa forma, confirmar que são dois passados. Vamos ver agora nos exemplos para ficar bem claro isso daqui. Por exemplo, ó, aqui eu estou fazendo uma frase afirmativa. She visited her grandma yesterday. Quando eu falo aqui, né? She visited her grandma yesterday, eu tô falando que ela visitou a avó ontem. Aqui é uma frase afirmativa. O verbo to visit, que é até o T, que se escreve dessa forma aqui, ele é um verbo regular.
Regular é um verbo que ele tem a terminação em ed, tá? Então, tem a terminação em ed, é um verbo regular. A gente confere isso pelas listas de verbo, por isso que elas são tão importantes pra gente. E aí, eu vou colocar aqui, né, um verbo com ed, e falei que ela visitou a avó ontem. No entanto, tem alguns verbos que eles são irregulares. A gente vai ver alguns exemplos aqui também. Ó, last week I traveled to Miami. Então, eu tô falando aqui, ó, que na semana passada eu viajei para Miami. Amém, né? A gente tem que tomar posse desse tipo de situação. Last week I traveled to Miami. Então, ó, na semana passada eu viajei para Miami. Quando eu falo que eu viajei para Miami, tá no passado. O verbo to travel é um verbo regular, tem terminação em ed. Então, aí, ó, coloquei ele dentro da minha frase, indiquei que é passado. Beleza. Agora, vamos fazer uma pergunta? Quando eu faço pergunta, eu tenho que colocar o did, que ele é o meu auxiliar do passado. Então, eu falo, did you buy a new cell phone? Então, ó, você comprou um novo celular? Se sim, você vai responder, yes, I bought. Peraí, bought? Bought, como que é essa palavrinha? Essa palavra aqui, essa palavra é indispensável para a gente entender. Isso é verbo irregular. Quando o verbo é irregular, o passado dele ele vai terminar de várias formas. Ele não vai terminar com essa padronização do ed. Às vezes vai ter passado que vai terminar dessa forma, às vezes vai ter alguns verbos, como por exemplo, o verbo cut, que é o verbo cortar, ele fica igual nas três formas. Fica cut, cut, cut. Às vezes, o verbo ele vai ter duas formas que são iguais, às vezes ele vai ter as três diferentes. Isso daí vai variar de verbo para verbo. Então, as listas dos verbos irregulares, a gente precisa entender elas e decorá-las, né? Decorar a forma com que elas são escritas. Aí, se eu for responder que não, ó, respondi que sim, botei o verbo na segunda coluna. Então, yes, I bought a new cell phone. No entanto, vou responder que não comprei um celular novo. O que eu faço? No, I didn't buy. O buy, ele volta. Ele vai voltar aqui para minha frase para ele ser para o didn't fazer o papel dele de indicar o passado. Se eu já tenho um auxiliar do passado, eu não vou precisar colocar o meu verbo na segunda coluna também, porque eu já estou indicando isso através do auxiliar. Alguns dos time markers que a gente tem para o passado são os seguintes: yesterday, last week, last month, last year, last days, in, se você for falar algum ano também, em 2010, 2018, in 1998, 98, então, se 1998, independente do ano que você for falar, você vai colocar, você coloca com in para representar o ano, tá? E também, ó, ago, atrás. Então, a gente usa essas palavrinhas aqui para indicar que o meu verbo aqui, ele vai estar no passado, ok? Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Então, tá joia. Ó, aí, o último que a gente vai ver é o past continuous. O past continuous nós usamos para descrever ações que estão em progresso em um tempo específico no passado ou foi interrompido por uma outra ação. Como assim? Coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, eu estava comendo um lanche até agora há pouco, eu estava assistindo TV quando que você me chamou, eu estava viajando para Miami. Então, coisas que nós estávamos fazendo, mas no passado, não estamos mais fazendo. Então, nós estávamos fazendo no passado, aí eu vou pegar e vou usar o present ou past continuous. Assim como o present continuous, aqui a minha frase, né? A minha frase, sim, igualzinho ao present continuous, o meu verbo vai estar acompanhado de ing. Aí você pode me perguntar, como que eu vou saber que está no past continuous? Por quê? A gente vai usar o verbo to be também. Só que, olha o tipo do verbo to be que a gente vai usar, ó. Verbo to be no passado. Então, eu não vou mais usar am, is ou are. O verbo que eu vou usar aqui continua sendo to be, só que no passado. Então, vai ser was e were. Was you were e o verbo com ing. Normal, tranquilo, sem neura. Então, eu vou colocar aqui, ó, was, were e o verbo com ing.
Beleza, se eu vou fazer uma frase negativa, assim como a gente viu em todas as outras vezes, né? Se eu vou fazer qualquer frase negativa, o que eu vou negar é o meu auxiliar. Para cada tempo verbal, eu vou ter um auxiliar que vai me ajudar a fazer essas minhas frases, tá? Então, para cada tempo verbal, eu tenho o meu auxiliar específico aí para fazer a minha frase. Então, ó, o was e o were é o verbo auxiliar do past continuous. Fechou? Na negativa, eu vou colocar o not, vou negar o to be. E também na interrogativa, começo a minha frase com ele. E aí venho com o sujeito e o verbo com ing normalmente, tá? É sempre essa estrutura. Vamos ver alguns exemplos para tudo ficar bem claro e a gente já terminar. I was watching TV when you called. Então, ó, eu estava assistindo TV quando você ligou. Quando eu falo I was watching TV when you called, eu estou falando o quê? Aqui, ó, eu estava assistindo, não estou mais. Eu descrevi uma ação que ela estava em progresso. Por quê? Porque eu estava assistindo. É uma ação que eu estava realizando. Só que eu parei. Por algum motivo, eu parei, mas eu estava fazendo. E ela foi interrompida por uma outra ação. Qual que foi a ação? Você ligou. Então, enquanto eu estava assistindo TV, você ligou. Parei de assistir, terminou minha ação. Last week, I was traveling to Miami. Então, ó, semana passada eu estava viajando para Miami. I was traveling to Miami. Tu estava viajando para Miami. Não estou mais, mas semana passada eu estava fazendo essa ação. Agora, ó, at 8 p.m. yesterday, I was having a dinner. Então, ó, às 8 horas da noite, p.m. é da noite, a.m. é de manhã. Então, ó, at 8 p.m. yesterday, I was having a dinner. Eu tô falando que às 8 horas da noite de ontem, eu estava jantando. Having a dinner é você jantar. As I was dancing with my grandma at the club, I didn't see your message. Então, ó, como eu estava dançando aqui, ó. Estava dançando com a minha avó no clube. I was dancing with my grandma at the club. I didn't see your message. Eu não vi a sua mensagem. O verbo see no passado, ele fica só. No entanto, tá vendo que eu tenho aqui, ó, a minha frase na negativa? Se eu neguei, o meu auxiliar é aquele que vai desempenhar esse papel aqui para mim, de indicar o passado da minha frase, tá? Para o past continuous, quais são os time markers que nós temos? While, que é enquanto, when, quando, as, at 8 p.m., 8 é só um exemplo, tá? Pode ser qualquer hora. Yesterday. Então, aqui eu coloquei vários time markers para isso. Como que você vai praticar isso? Fazendo frases. Escolha 5 verbos de uma lista de verbos que você vai estar utilizando. E para cada um desses verbos, você vai fazer uma frase afirmativa, negativa e uma interrogativa nesses 4 tempos verbais. Então, são 5 verbos, 3 frases com cada um dos verbos dentro desses 4 tempos verbais, tá? Que a gente viu hoje. Qualquer dúvida, pode me dar um alô, estou total disposição, fechou? E o material eu vou enviar para você também, fechou? Bye, bye!